Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Towers, agora com o apoio craques.pt. Já sabes, estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. Connosco temos alguém que pendurou recentemente os patins e só para situar aqui um pouco, e eu gosto de fazer isto, mas com o risco depois de ficar aquém, um Mundial de Hóquei em Patins em Barcelona 2019, 4 Taças das Nações, uma Golden Cat, um Europeu em Oliveira das Meias, 3 Ligas dos Campeões, 2 WSE Continental, uma WSE, 3 Campeonatos Nacionais, uma Taça de Portugal e uma Super Taça, entre outros. E Ângelo Girão, dizíamos que aqui em off, que até podiam ser mais, não sei se falei aqui alguma coisa. Antes de mais, muito obrigado, estás aqui connosco. Tem espaço para tanta medalha ou não? Há sempre espaço para as medalhas, há sempre espaço para títulos. Como te disse em off, estávamos a falar, penso que de tantas oportunidades que tive para ganhar, tenho poucos títulos àquilo que podia ter ganho, mas no final o que conta é a bola entrar ou não entrar. E isso às vezes também está ligado com a sorte, com o investimento que é feito, tanto do sítio onde tu estás ou das equipas contra quem tu jogas. Os outros também têm a qualidade e tenho orgulho naquilo que consegui. Acho que podia ter conseguido mais, mas tenho muito orgulho naquilo que conquistei, como consegui conquistar e como consegui fazer com que quem jogasse ao meu lado se sentisse bem por o fazer. Acho interessante tu dizeres que ainda podias ter ganho mais, é verdade, né? São vários anos de carreira, mas aí fica também aquela ideia de que és um vencedor insaciável. E o que é que guardas com mais? O que é que guardas mais? Aquilo que não ganhaste ou de facto os troféus que venceste? Eu acho que os troféus nós acabamos sempre por nos lembrar com carinho, mas agora que pendurei fica-me a pensar, e se tivesse feito desta maneira, e se tivesse feito daquela maneira. Os títulos que não ganhas pesam-te mais, porque já não os podes recuperar e já não tenho como fazer para voltar a ter a oportunidade de os conquistar de novo. Então acho que os títulos que não ganhei ficam mais na memória neste momento, como deixei de jogar há tão pouco tempo, ficam mais na memória os que não ganhei do que os que ganhei. Diz-me uma coisa, qual é o que guardas com mais carinho? Campeonato do Mundo. Jogar por Portugal sempre foi o meu grande objetivo desde miúdo. Sempre quis representar a seleção nacional. Jogar pelo meu país era um motivo de orgulho, algo que me orgulhava muito, dizer que era o guarda-redes, ou um dos guarda-redes da seleção nacional. E o ponto alto foi levantar a taça de campeão do mundo. Não há Jogos Olímpicos, por isso acho que é o título mais importante da minha carreira, é o Campeonato do Mundo de Barcelona. Num percurso em que apanharam aqueles 3 grandes equipas, e há quem diga que, e muitos dizem, sem desprimor para os outros, e como é que tu vês isso, que foi o Mundial o Mundial do Girão? Sim, ou seja, não há como esconder que tive um nível elevado, que por um lado foi muito bom, que Barcelona foi a melhor e a pior parte da minha carreira, no sentido em que realmente fiz um grande Mundial, mas a partir de 2019 passei a ter um peso extra, porque as pessoas começaram a achar que aquilo ia acontecer sempre, todos os jogos. E sim, quando o Sporting não ganhava, nomeadamente, ou a seleção, era porque o Girão não estava ao nível, ou porque o Girão teve. Hoje ganhamos porque o Girão teve ao nível. Ou hoje não ganhamos porque o Girão não teve ao nível. E o peso que isso acarreta psicologicamente para o atleta, e eu não sou o caso único, há mais casos destes, no desporto. Penso que o Nicolia no Benfica sofria um bocado disto, o Gonçalo Alves no Porto sofre um bocado disto, o Heller Nunes sofre um bocado disto, o Nolo no Sporting agora sim, sofre um bocado disto. Ou seja, há alguns jogadores que não é justo colocar-lhes esta pressão em cima pela qualidade que têm, porque nós só ganhamos como um todo. Eu em Barcelona realmente fiz um grande Mundial,
mas ao meu lado tive jogadores com uma qualidade gigante, porque se tu olhas para aquela seleção, são todos jogadores com uma qualidade imensa, e eles abdicaram do eu para o nós. Ou seja, eles, a alturas do jogo, que eles se calhar não atacavam tanto, mas defenderam como se calhar nunca defenderam na vida, e meteram-se à frente das bolas como se calhar nunca se meteram na vida. E isto é uma equipa. Isto para mim, o Barcelona espelha um bocado aquilo que é a equipa. É ok, nós sabemos que ele está bem, vamos fazer as coisas para ganhar. O que é preciso? Defender bem. E toda a gente se meteu atrás, ou neste caso à frente das bolas, para Portugal poder ser campeão do mundo. E a minha maior mensagem para os balneários onde eu passei foi sempre um bocado nesse sentido, que ok, nós todos temos os nossos objetivos pessoais, e eu falava muito isto com o Souto e com o Tony, que eram os meus jogadores de área, e eu dizia-lhes, olha, não esqueçam os golos, nós ganhamos pelo aquilo que vocês vão fazer, porque eles são os nossos primeiros defesas, e eles eram dois, vou pôr aqui entre aspas, dois cães de pista, dois malucos de luta, que eu não podia ter pedido em relação a isso melhores jogadores para a minha carreira, e nessa determinada posição que o Souto e o Tony, que tiveram grande parte da minha carreira comigo, porque lá está, é um exemplo de dois jogadores que não são defesas, mas que havia jogos que eram os meus melhores defesas, e isso não se paga. A equipa ganha por o todo, não ganha pela individualidade. E aproveitando, e estamos aqui na ressaca da Elite Cup, estamos em vésperas de Supertaça. Viste a Elite Cup? Tiveste a oportunidade de ver? Só consegui ver o jogo da final porque foi mais tarde, e eu agora com as minhas filhas durante o dia é impossível. Estou a desfrutar. Mas eu pergunto-te isto: tu sais, o Tony também sai, o Souto sai, uma nova vida agora em Oliveira de Azemeiros, volta a uma casa que conhece bem. Muita gente nova no Sporting também. Está lá a identidade que tu deixaste, até pelo Nolo, né? Que aliás, a imagem com que ele jogou 2 jogos, salvo erro, assim, com o olho. Foi no primeiro, foi logo primeiro. Ele estava com não sei, estava aqui com um penso no olho. Sim, ele tinha o olho todo negro, mas nada que seja invulgar no Nolo, até porque deixa tudo em campo. Achas que está fica lá essa imagem, como é que me falta aqui a palavra, mas a raça que vocês tinham vai ficar nesta equipa do Sport, já enraizada, ou é preciso dar tempo também há aqui muita gente nova, né? Sim, em relação à identidade da equipa, e vou falar dos jogadores, eu acho que essa identidade está lá. Acho que seria um erro grande querer-se apagar aquilo que nós construímos ao longo destes anos, de espírito de grupo, mentalidade de jogo, de como é que nós encaramos os jogos grandes, coesão, família. Eram palavras que estavam muito presentes naquele balneário. Acho que seria um erro tentar-se apagar essa memória daquilo que se construiu no Hóquei Patins. Tenho a certeza que pelos jogadores isso não vai acontecer, os jogadores que estavam lá o ano passado. E pelo que sei do que fui falando, as contratações são, primeiro, em termos de qualidade inequívoca, já dos melhores jogadores do mundo. O Chano na baliza, se calhar nesta altura o melhor guarda-redes português, se calhar na minha opinião pessoal acho que é o melhor guarda-redes português, a par do Pedro Henriques. Em relação aos jogadores de pista, estamos a falar de jogadores já conceituados. O Danilo no Barcelos fez uma época gigante, não foi o melhor jogador da temporada passada, jogador de campo, andou ali ou esteve nos melhores. O Faco Navarro, um jogador já com créditos firmados, seleção argentina. O Diogo Barata, um jogador que não teve o espaço que se calhar poderia ter tido no Porto. Aproveitou bem, e vem, mas é um jogador também com muita qualidade, ou seja, o Sporting acrescenta qualidade ao plantel. Esta renovação que tu dizes e que tu falaste, dos jogadores que saíram, faz parte, é um processo do desporto, é um processo natural em que os clubes têm que se reorganizar, por muito bom que tenha sido, têm que pensar numa perspectiva de futuro. E acho que o Sporting
vai estar em todas as decisões, e pelo jogo que vi, a primeira parte não foram felizes, não tiveram uma boa entrada. Concordo com aquilo que o Ed disse no final do jogo, não foram agressivos o suficiente a defender, e quando falo da agressividade é no sentido de não deixar cortes nas costas, não deixar que 1 para 1 o Benfica consiga apontar. E o Benfica, com os jogadores mais experientes, conseguiu aproveitar e bem, vai ganhar 2-0 para o intervalo, mas penso que a segunda parte o Sporting equilibrou o jogo e em vários momentos da segunda parte está por cima do jogo. Acaba por mandar 2 bolas à trave e o jogo fica 4-2, mas o 4-2 pronto, já é acabar. Mas com o 3-2 o Sporting manda 2 bolas à trave e o resultado poderia ter sido diferente. E aproveitando aqui e encerrando aqui esse capítulo desta nova época, achas que é 50-50 Porto Sporting? Tu conheces também quase com ninguém a equipa do Futebol Clube do Porto, que muitas vezes parece estar, e permite uma expressão, morta, mas com aqueles jogadores acaba por sempre, e tem acabado, não é? Bicampeão, para dar a volta. Eu acho que este ano não haverá surpresas como houve o ano passado com o Barcelos. Acho que este ano está muito bem delimitado o campeonato, 3 candidatos ao título, 2 equipas para lutarem pelo 4º lugar. A Juventude Passense, pela época que fez o ano passado, eu este ano ainda não os vi jogar, mas pela época que fez o ano passado, se mantiver o nível e o trabalho que está a ser feito, pode-se intrometer nessa luta pelo 4º lugar com o Barcelos e o Oliveirense. O Tomar, que é uma equipa que está nisto há muitos anos também, e depois penso que as outras equipas andarão para o resto das posições. Isto numa primeira análise, sem ter visto nenhum jogo de pré-época, sem ter... Bateram-se muito bem a Passense com o Futebol Clube. E o Tomar com o Benfica. Foi 3-2 e o Passense também foi 3-2. O Passense foi 3-3, o Porto foi aos livros diretos. Nos livros diretos, pronto. E eu não vi nenhum jogo, mas pronto. Numa primeira análise, parece-me que será assim que o campeonato vai estar. Acho que o Porto, e tu falaste no Porto, o Porto é sempre uma equipa a ter em conta, tem oscilado muito nos últimos anos, tem feito altos e baixos dentro da própria época. Não sei o motivo, não estou dentro do balneário. Sei que eles, com a qualidade que têm, com os jogadores, com a experiência que têm e com a qualidade, são sempre uma equipa a ter em conta nas decisões. Penso que há 2 anos eram mais consistentes e tinham um jogo melhor. O ano passado acaba por lhes cair um bocado do céu o título, do céu, entre aspas. Claro que eles fizeram por isso, mas a 4 minutos do fim estavam eliminados no Dragão com 2 golos que estávamos de vantagem. Foi mais de mérito do Sporting que mérito do Porto. A meia final, depois claramente que eles na final foram superiores, mereceram ganhar, foram justos campeões com a final, mas de uma opinião enviosada, acho que nós fomos superiores ao Porto nas meias finais. Nesta supertaça então é 50-50? Acho que sim. E eu não vi o jogo, mas 2-1 pareceu-me um jogo super equilibrado. Não consigo ter uma opinião formada, mas conhecendo os plantéis, conhecendo as mentalidades dos dois lados, vai ser um jogo 50-50, como sempre vai ser, como sempre foi e como sempre vai ser em território neutro estes jogos. Claro que se for no Dragão ou no João Rocha, historicamente, tirando salvo algumas exceções, teoricamente quem joga em casa tem sempre um favoritismo. Olha, acabas por não conseguir sair com esse campeonato no final, mas ganhas a Taça de Portugal, que também já fugia há largos anos, se não estou enganado. Como é que foi tomar a decisão de primeiro deixares de jogar, primeiro deixares do Sporting e depois deixares de jogar? Foi precipitaram essa tua decisão? Foi uma decisão que tu tomaste de consciência tranquila, era isto que ias fazer? Como é que foi esse processo? Eu não quero estar sempre a falar do Sporting, ou seja, o Sporting é um tema que eu já falei e eu percebi muito cedo que não era opção para o Sporting quando acabasse o meu contrato. Deixaram-me cair aos poucos.
é um tema que eu nem sequer vou tocar mais, porque é um tema para mim fechado, está encerrado, não quero saber do Sporting, entre aspas. Neste ponto é um tema que eu não quero ser mais notícia por estar a falar do Sporting. Chega. O Sporting foi uma página muito bonita da minha carreira, que eu adorei, pelas pessoas com quem eu trabalhei diariamente, aquelas que faziam parte do nosso núcleo duro. Eu vou-lhe ser, e foram várias pessoas ao longo de vários anos, sim, com quem eu mantenho relação próxima. Ainda agora orgulho-me, ia falar com o Telmo no outro dia, ele disse-me: pá, olha, uma coisa que eu vi foi no teu jogo de despedida, que foi em Valongo, foi o Souto que organizou, o Souto e uns amigos próximos do Souto, até mesmo pela questão emocional ligada ao César. O Souto pediu-me para organizar e eu achei por bem que sim, mas aquilo que o Telmo disse foi: opá, não é normal teres tanta gente de staff de tantos anos que estava presente. A mesa do staff, ou o staff, era quase tão grande como as equipas, porque são pessoas com quem eu trabalhava diariamente, e eu acho que quando tu trabalhas com as pessoas diariamente só faz sentido se nós criarmos relações e laços. Eu passo mais tempo com eles, se calhar, com a minha família. E criei laços com essas pessoas, felizmente são todas ou quase todas minhas amigas, tirando ali 2 ou 3 exceções, mas por outros motivos, ou porque subiram no patamar no Sporting e passaram para outros cargos, e eu nunca liguei isso, nunca quis ser o gajo mais próximo dos diretores, ou quando eu digo diretores, é lá em cima. Sim, sim. Nunca fiz por andar atrás dessas pessoas. Congratulo-me de ser amigo daqueles que viviam comigo, que trabalhavam comigo, e haver esta relação de amizade e de respeito mútuo. Que legado é que achas que deixas no Hockey Patins? Do Sporting ou do Hockey Patins? Do Hockey Patins, não, não se pode. E não estás aqui, mas a verdade é esta: não se pode falar quando fala no Girão, não se pode falar só de Sporting. Do Hockey Patins Nacional, do Sporting em equipe, já aqui disse aqui alguns dos títulos que tu ganhaste, mas no Hockey Patins Nacional. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar foi este espírito que eu vi que eles tinham, que esta seleção que é campeã da Europa tinha em Paredes. A amizade, a entreajuda, quando as coisas não correm bem, o agarrarmos uns aos outros, e se não for a bem é a mal. Se não for, eu costumo dizer: opá, se não for com qualidade, opá, é ao chute e ao pontapé. No final, daqui a uns anos ninguém se lembra. E eles são campeões da Europa, daqui a uns anos ninguém se lembra que eles perderam 3 jogos na fase de grupos. Então eu acho que o maior legado que eu deixo é o nós sobrepor-se sempre ao eu, e este espírito de família, de amizade, do que aquilo que uma equipa deveria representar sempre em todo o lado. Este espírito inabalável de querer ganhar em conjunto. Tu fizeste praticamente todos os jogos, se eu não tenho nada a comentar na RTP. Fizeste ou não fizeste? Todos. Uma escala de 0 a 10, qual era a vontade de tu saís de onde estavas para ir para o pé deles? Muita. Principalmente nos jogos dos grupos ainda estava um bocado nervoso a comentar, mais contido, e como não era nada, não decidia nada, mais tranquilo. No jogo das meias finais e da final estava muito nervoso e com muita vontade de ajudar, principalmente porque eu acho que eles passaram, ou seja, eu conhecendo as pessoas, e porque eu passei por aquilo vários anos, e eu sei que aqueles atletas queriam ganhar mais do que eu, tu, sim, ele e todas as pessoas que nos possam ouvir, e eles queriam ganhar mais do que todos nós. E as pessoas, uma coisa é nós analisarmos aquilo que eles estavam a produzir dentro de campo, que realmente nos jogos de grupo não foi bom, não jogaram bem, não estiveram ao nível daquilo que eles têm em qualidade para fazer. Sim. Mas não foi por falta de vontade, não foi porque depois as pessoas hoje em dia atrás de um computador escrevem o que querem, o que bem lhes apetece, e não são responsabilizadas por isso. E as pessoas são más a falar, dizem coisas que vão ao íntimo dos jogadores, falam de coisas que não se deviam falar, mas parece que hoje em dia tudo se pode dizer atrás de um computador e ninguém é responsabilizado por isso. E então esse fator extra de querer muito que eles ganhassem para provar que aquilo que foi dito que era injusto,
foi uma alegria enorme, fiquei muito contente e se pudesse ter ajudado de outra maneira eu ia fazer para ajudar, porque eu queria que eles ganhassem acima de tudo. De alguma forma, eu já sei a resposta, mas quero-te fazer perguntar mesmo. Alguma vez te inibe-te ou inibiu-te naqueles jogos tu dizeres aquilo que pensas? Nos primeiros jogos... Uma coisa é cautelas, outra coisa é ficar inibido. Nos primeiros jogos, acho que poderia ter dito mais coisas do que o que disse, mas por ter relação com os jogadores, escolhi não o dizer ou dizer de outra maneira, porque realmente, e eles sabem, os 3 primeiros jogos, o primeiro jogo eu fiz questão contra a Itália, fiz questão de ir ao hotel ter com eles e fui depois para o pavilhão. Perdemos e eu fiquei à espera deles. O jogo com a França, fiz questão de chegar antes deles ao pavilhão para lhes dar um abraço antes do jogo, falar um bocado com eles e depois do jogo esperei por eles. O jogo com a Espanha esperei por eles no final do jogo. E eu tentei ajudar sempre à minha maneira, para estar perto deles. Depois nas meias finais, quando eles ganharam com a Espanha, já não fiquei à porta. Já fui para a zona lá das barracas, já era o tempo deles com a família, com os amigos. Eu sei que para alguns eu faço parte desse círculo de amigos, mas era um momento para eles. Mas por ter esta proximidade com eles, às vezes não disse aquilo que diria se calhar se fosse com outros jogadores, mas isto analisando puramente ao Patinhos. E eles sabem, porque nós falamos disto durante o europeu, e eles próprios sabiam que não estavam a competir da melhor maneira. Eles sabiam que o jogo com a França foi muito mau. Eu acho que o europeu começa logo mal com a Itália, em que nós não fazemos um mau jogo. Nós chegamos várias vezes à baliza da França, o Zampoli faz uma exibição de luxo e passamos de ganhar 8-0 há uma semana e meia atrás para perder 3-2 com uma seleção que nós sabíamos que éramos completamente superiores. E eu acho que isso condiciona-nos esta fase de grupos. Porque depois começas a ter dúvidas. O segundo jogo com a França levamos um banho de bola, a França foi realmente muito melhor que Portugal, mas isso serviu tudo para aprendizagem. Lá está, aquilo que estávamos a falar do Futebol Clube do Porto, os jogadores, aquela qualidade de jogadores, éramos a melhor seleção de longe, com aquela qualidade. Se eles, com a experiência que têm, pusessem as armas da equipa ao serviço do grupo, era mais do que óbvio que íamos ganhar. Mas com este percurso todo... Não deixa de ser curioso, e falaste aí da equipa do Futebol Clube do Porto, que a certa altura, se calhar ali a aposta mais contínua em jogo são os 3 homens do Futebol Clube do Porto. Mas isso... É o Rafa, o Hélder e o Gonçalo. Mas eu acho que... Mas essa aposta já vem de há muitos anos. Sim, o Rafa, o Gonças... E não é errado, atenção. O Rafa, o Gonças e o Batata jogam juntos há anos. Eles conhecem-se de olhos fechados. E ou seja, ou jogando contra eles no Porto, ou porque treino com eles na seleção, ou porque jogo com eles na seleção, e eles entendem-se na perfeição. Por que não usar isso? Eu acho muito bem agora. Faz todo sentido. As pessoas não podem, ou não podem, porque cada um faz o que quer e o que lhe apetecer, mas o que eu acho é que as pessoas, quando não se ganha, usam argumentos completamente desnecessários para denegrir, para ofender, para ir ao íntimo dos atletas, quando os atletas estão lá dentro a trabalhar e a jogar e eles querem ganhar mais do que todos nós. Como é que tu convives com isso? E tu deves ter sido, e atenção, tu até por ter jogado no Sporting, e aconteceria o mesmo se tivesse jogado no Benfica, pela tua postura e até em campo, levaste com certeza durante muitos anos muito ódio nas redes sociais. Sim. E como é mais fácil, é mais fácil, ou seja, eu cheguei a um ponto da minha carreira que pós-Barcelona, que as redes sociais serviam só para trabalhar e eu não via os comentários nem para o bom nem para o mal, era fácil. Perdíamos, não via, ganhávamos, não via, ganhávamos títulos, não via, perdíamos títulos, não via. É mais simples assim. Nem sequer me ponho lá em cima, nem sequer me ponho cá em baixo. Desliguei completamente. Se calhar este europeu fui ver mais comentários do que se calhar nos últimos anos todos da minha carreira, porque estava a sentir que estavam a ser tão injustos e tão maus. Estavas a sentir por eles. Estava-me a dar uma ânsia que eu estava. Estavas a sentir por eles. Sim. Achas que é
O papel de comentador assenta-te bem? Não, Não. acho que não me assenta nada Mas eu vi bem. elogios, eu vi muitos elogios. Tu é que se calhar não... É que é assim, O feedback que eu tive foi positivo. também, ou seja, as pessoas também não iam dizer mal, mas ou seja, o feedback todo que eu recebi até agora foi muito bom. Foi muito bom, gostaram muito da maneira como eu falei, da emotividade que eu coloquei, ou seja, nem sequer pensei nisso porque eu estava a fazer aquilo como se estivesse lá dentro a jogar e estava a querer ou seja, eu fui um comentador adepto, basicamente. Sim. Mas se me fica bem ou não, eu acho que Aí não. O melhor elogio que podem fazer é a pessoa que está ao teu lado, que neste caso foi o Marco Aurélio. Foi o Marco Hélio. Que ele é um grande profissional. Um grande também. Profissional, um homem 5 estrelas, e ele, já não sei dizer se foi no jogo com a Espanha, estávamos a festejar, eu olho para o lado e ele está com as lágrimas a correr, tipo, mesmo emocionado. Eu fiquei mesmo, uma pessoa 5 estrelas, um grande profissional, mando-lhe um abraço. Facilitou-me imensa vida, gosto muito dele e como comentador acho que não vamos voltar a estar, mas vou continuar a relação de amizade com ele. Planos para o futuro? Planos para o futuro, e eu percebi cedo, voltando atrás, eu percebi cedo que não ia continuar no clube. Entretanto, houve hipótese de continuar a jogar noutros 2 clubes. Mas não se concretizaram, e eu antes disso, antes de deixar o meu destino na mão de outras pessoas, preferi começar o pós-carreira há uns anos atrás. Tenho uma creche aberta, berçário aberta, tenho uma empresa de investimentos que criei para os atletas das modalidades. Agora o espectro já alargou bastante, já estamos com projetos grandes, mas foi um projeto que eu criei porque acho que os atletas, principalmente dos clubes grandes e mesmo dos clubes pequenos ao nível de salários que já se paga em Portugal, penso que os atletas têm a obrigação de pensar um bocado no seu futuro. E acho que esta parte da literacia financeira, eu chego ao Sporting, passo do Valongo para o Sporting a receber bem, e acho que é importante que aquilo que eu senti falta foi haver alguém que te diga onde é que deves colocar o dinheiro, ou darem-te algum rendimento em que tu não tenhas de te preocupar e que faças o teu trabalho, que é jogar ao patins, e que estejas já a projetar o teu futuro. Seja, olha, eu quero uma casa para arrendar, ou quero investir em alguma coisa que dê uma rentabilidade fixa. Tens alguém que te faça isso. Pronto, e eu criei esta empresa, tenho mais 3 sócios que trouxe para este projeto. O espectro agora já está está alargado, e tenho outros projetos a começar. E tudo fora do hóquei? Tudo fora do hóquei. Não te vês mais no hóquei, nem como comentador, já percebi. Como comentador, talvez. Não vou dizer que não, mas acho muito difícil. Em relação, era uma experiência que eu queria ter, fico contente por ter tido, principalmente com o Marco ao meu lado. Foi boa, ganhamos, ok. No futuro, a ver, vamos, o que é que vem. Pode ser o amuleto. Já estava a ver que eu era o gato preto os 3 primeiros jogos. Assim, vou pensar em não aparecer amanhã. Mas no hóquei não me vejo, até porque estou a desfrutar da minha família como nunca desfrutei, até fim de semana, a poder ir com as minhas filhas fazer planos, com a minha mulher. Acho que voltar ao hóquei patins pelo menos é uma coisa que seja com tantas rotinas e que ocupe tanto tempo como pertencer a uma equipa. Acho que está completamente, neste momento está fora de hipótese por completo. Como é que ele apareceu, o hóquei, na tua vida? Lembras-te da primeira vez em que vestiste o equipamento de guarda-redes? Foi logo? Vestiste logo o equipamento de guarda-redes ou ainda andaste no campo? Não, eu comecei a patinar no Estrela Vigorosa Sport, mas eu em casa vesti muito cedo o equipamento de guarda-redes do meu irmão, porque jogava hóquei com o meu irmão em casa. E ele era o jogador, eu era o guarda-redes debaixo da secretária. Era a nossa brincadeira. Na altura não havia as Playstations e isso, não tínhamos esses jogos, então nós quando chegávamos a casa brincávamos era com a bola de ténis, e eu punha as luvas e o capacete do meu irmão e andava lá debaixo da secretária a jogar com ele.
E depois, quando ele ia treinar, o meu pai trabalhou sempre até muito tarde, a minha mãe levava-me para o pavilhão e eu andava lá debaixo das bancadas, seja no Estrela Vigorosa Sport ou no Américo de Sá, no Porto, andava lá com as bolas a bater, a rematar. Pronto, sempre tive. A minha infância foi maior parte dela com o stick na mão e com uma bola de hóquei. Sempre como guarda-redes. Eu queria ser igual ao meu irmão. Eu. O meu ídolo de grande parte da minha carreira foi o meu irmão. Ou seja, eu queria ser igual a ele, copiava muitas das coisas que ele fazia, umas menos boas, outras boas, mas sempre quis ser igual a ele. E o meu primeiro ídolo, a pessoa que eu queria ser e que lutei para ser igual a ele, foi o meu irmão. É preciso um pouco de loucura para ser guarda-redes, ou, antes de mais, vocês até são os mais bem protegidos em campo? Como é que tu vês a coisa? Eu acho que isso era um tema para antes. Há uns anos atrás era preciso ser maluco porque eles não tinham joelheiras, o peitilho não protegia nada. Hoje em dia nós estamos bastante salvaguardados. De vez em quando, claro, vêm algumas mazelas, umas bolas, umas medalhazinhas para umas semanas, mas acho que a loucura era para o guarda-redes de antigamente. Cresceste no Porto? Cresci no Porto. Qual é que foi o papel? O que é que tu achas que o crescer no Porto, na cidade, na Invicta, te formou enquanto homem e enquanto atleta? Eu acho que a gente do Porto é sem desprimor para as outras localidades do país, mas as pessoas do Porto são muito frontais, muito terra a terra, tiram a camisola para te dar se for preciso. E eu acho que sinto e sou um bocado que é ser Porto, cidade do Porto, do que representa um portuense, e acho que transportei isso para o desporto, em que nós, para sermos um grupo, uma equipa, não chega a termos qualidade, porque senão para isso vais buscar, ok, está aqui o título. E eu acho que para se ganhar tem que se ser mais do que um grupo de jogadores com uma grande qualidade. Nós temos que ser uma família, um suporte uns para os outros, e acho que esse espírito ainda foi mais fácil de implementar porque éramos no Sporting, porque éramos muitos jogadores de fora em que nós nos apoiávamos muito uns aos outros por sermos família. Grande parte dos anos que eu tive no Sporting, depois houve algumas contingências que mudaram, mas passado pouco tempo resolvemos as coisas. Mas grande parte do tempo que eu tive no Sporting, o suporte de todos éramos os colegas do lado, as famílias juntavam sempre, íamos jantar sempre todos juntos, fazíamos planos todos juntos, e eu acho que isso foi um dos nossos grandes segredos para se calhar ganharmos tão cedo títulos no Sporting. Fazes formação no Porto, certo? Começo no Vigorosa, mas chega ao Futebol do Porto. Faço um ano no Vigorosa, depois o Porto queria o meu irmão e eu fui de arrasto. E o meu irmão vai para o Porto, eu vou com ele, e faço 11 anos no Porto. Faço 11 anos no Porto, 11 anos no Sporting, 4 em Espinho, 1 em Gupilhares, 2 em Valongo. Mas no Porto nunca como sénior? Nunca comecei. Treinei uma vez com os séniores. Ficou isso por fazer ou não? Jogar pelo Futebol do Porto? Não se proporcionou. O Porto na altura também tinha, na minha opinião, o pessoal, porque eu não vi os guarda-redes, ou seja, eu não cheguei a ver Ramalhete, Franklin, Fernando Almeida, ou seja, eu comecei a ver hockey patismo com o Franklin, Realista, Vitor Hugo, ou seja, Luís Ferreira, Benfica. Mas já soube também que são guarda-redes ou seja, mas eu não apanhei, eu apanho o hockey moderno, mas para mim o Ed Bosch é algo de estratosférico que acontece ao hockey patins português, muda uma geração de maneira de defender, de como parar as bolas. Ou seja, o Edu é aquele que eu e muitos para trás temos como referência, a par do Guilherme Silva também, que Guilherme e o Edu, mas o Edu pela maneira de defender que mudou, que era o diferente, quando chegou era o diferente. Eu não fico com mágoa de não ter representado o Porto em sénior, porque a dada altura da minha carreira eu chego ao Sporting e sou tão bem recebido.
O Sporting dá-me todas as condições para ganhar. Os adeptos dão-me o carinho que eu nunca pensei receber e o reconhecimento que eu nunca pensei ter. Que chega a uma altura da tua carreira, se me perguntasse se trocavas o Sporting pelo Porto, eu não trocava. E eu preferia ficar no Sporting até ao final da minha carreira. Agora, isso depois também envolve outras coisas que eu não controlo. Que para ti uma maneira de estar e de ser é boa e é benéfica e ajuda a equipa, e isso é uma coisa que eu acho que dentro do Hockey Patins acho que as pessoas reconhecem-me isso, mas se calhar para dentro do clube isso não era uma coisa bem vista, e isso tu não consegues e eu também confesso que eu não mudo, porque eu só mudaria se achava que estivesse errado e que as pessoas que estavam comigo e que iam à guerra comigo achavam que este modelo não era o mais correto. Então acabas por perder uma guerra, mas sais de cabeça limpa e orgulhoso daquilo que fizeste e que não abdicaste dos teus princípios em prol de alguém. E eu saio de cabeça erguida e com a minha espinha direitinha. Eu estou a tentar não ir aí. Porque tu disseste que não querias falar muito sobre isso. Mas por acaso não deixa de ser curioso que, olhando para o Edu Bosch, guarda-redes, até em toda a sua envolvência, né? Não só a defender, mas também naquilo que de vez em quando passava para fora ou passava para dentro de campo, não deixa de haver semelhanças. Não? Ou seja, quando eu te disse que olhei muito para o meu irmão, e eu depois olhei muito para o Ed, a maneira de estar, posicionamento na baliza, essas reações. Nós, quando somos miúdos, absorvemos muito daquilo que nós achamos que é aquilo que queremos ser. Sim. E eu absorvi muito do Ed. Mesmo a minha postura quando estou parado na baliza, a maneira de colocar a luva, era tudo igual ao Ed. Tudo tudo igual ao Ed. Olha, diz-me uma coisa, quais foram as tuas, já falaste do teu irmão, mas acredito que tenhas tido outras referências na tua formação como treinadores e também jogadores, ou não? Sim, muitas. Eu jogadores, não vou falar por não querer ter um lapso de me esquecer de alguém, porque tive mesmo muitos jogadores que me ajudaram ao longo da minha carreira toda, tanto de camadas jovens como no início, quando passei a sénior. Mas tem alguns treinadores que me ajudaram, e eu tive essa sorte sempre de, ao longo da minha carreira, ter pessoas que me ajudaram. Numa fase muito inicial, ainda nos infantis, o Renato e o Lapo, infantis iniciados, o Prof. Sénica na seleção, por ter acreditado em mim no início logo, ou seja, eu ainda era iniciado e vou à seleção de juvenis e sou titular via Régio. E depois com o Prof. Sénica faço um percurso todo de seleção seguido, ininterrupto. Ele está lá na homenagem que te fazem, né? Claro, o professor Sénica, ou seja, o Luís Sénica não é um pai, mas é um padrinho do hóquei para mim, como toda a gente dizia, e eu não tenho problemas em admitir, é um padrinho, gosto imenso dele, ajudou-me muito a minha carreira toda, e havia alturas que tínhamos discórdia de pontos, porque o prof sempre foi uma pessoa muito focado no hóquei patins, em fazer da vida dele do hóquei. Acho que o hóquei temos a sorte de o ter como presidente, porque o hóquei tem crescido muito com ele na liderança, e espero que continue por mais anos, porque ele está a fazer muito bem o caminho do hóquei. Por muito que se critique, que há sempre espaço para criticar, desde que sejam construtivas as críticas, acho que são positivas, e o prof ouve as críticas, o que é de salutar, porque ele pode dizer não, é como eu quero e acabou. Não, mas ele está aberto e receptivo a críticas, desde que sejam construtivas. Acho que ele está a fazer um grande trabalho, e acho que é importante haver pessoas como ele no hóquei patins, não só na estrutura do hóquei, mas também no espectro das modalidades de rodas, porque as pessoas que passam muitos anos nessas modalidades, já nesses cargos diretivos, precisam de sair. É preciso ideias novas, como foi o caso de Portugal mudar do Claro para o Sénica. A federação cresceu, o campeonato cresceu, as regras estão a evoluir. Porque as regras mudam todos os anos. Ok, mas está a evoluir o hóquei. Já este ano já vimos pela Elite Cup, pelas regras do europeu, que as bolas paradas e os árbitros já não têm tanta preponderância nos resultados.
é importante crescer. Os árbitros, o Panza também está a fazer um bom trabalho, os árbitros estão cada vez mais interessados em ajudar o espetáculo e não serem eles os protagonistas. Acho que é importante o hóquei continuar a crescer. Eu interrompi-te nas referências, ias no professor Sénica. Sim, no Prof. Sénica, depois Paulo Freitas, o Chico do Gupilhares, Francisco Gaspar, o Paulo Pereira, o Paulo Freitas outra vez, Nuno Lopes, no Sporting numa primeira fase, uma fase difícil que mudei a minha vida toda. O Lopes ajudou-me bastante a integrar, a estar em Lisboa, a ajudar em tudo, em tirar o sumo de mim no meu primeiro ano do Sporting. Paulo Freitas outra vez, depois quando regresso ao Sporting volto-me a encontrar com ele. Assim de clube, Alejandro Domingues ajudou-me bastante também numa fase diferente da minha carreira. Não começamos se calhar da melhor maneira, porque ele vinha ainda com os fantasmas do Benfica. Quando ele se entregou ao grupo e percebeu que o grupo era diferente, foi excelente. Foi também uma pessoa que eu levo no coração. Gosto muito do Alex. Quem passou por um período difícil? Um período muito difícil, pronto, mas como treinador só lhe posso agradecer os anos que ele teve connosco. Foram fantásticos e pronto, posso aquele título europeu dá uma sensação que era... Foi para ele, não é? Foi para vocês, mas para ele também. O Alex pega aqui, ou seja, estamos a falar numa fase em que o Sporting não investe tanto como o Porto e como o Benfica. Já no último ano do Freitas começa-se a notar que o investimento feito no hóquei patins até este ano era tapar buracos, e o Alex herda uma equipa do Paulo que vinha de um ano complicado com a saída dele, da maneira como foi feita por alguém que estava com ele na equipa técnica, da maneira como ele foi tratado, não tinha sido bonito, e o Alex herda essa equipa e tenta tirar um melhor sumo de nós. E o que é certo é que em 2 anos, com o Alex ao comando, nós vamos a 5 finais, e tu olhas para a equipa do Sporting e não tínhamos o mesmo investimento que tinha o Porto e o Benfica, e mesmo assim o Alex conseguiu-nos dar a volta, fazer com que nós voltássemos a acreditar em nós, que era possível, e culmina com esse título europeu. Na tua cidade? Na minha cidade, no Rosa Mota, num sítio emblemático. Fui agora distinguido, recebi a Ordem de Mérito da cidade do Porto, a Medalha de Mérito da cidade do Porto, ali ao lado do Rosa Mota, e para mim teve um significado gigante. Consegui chegar aonde nunca pensei chegar quando comecei o hóquei patins, e passei por todas as etapas sem mágoa nenhuma. Mas não deixa de ser idílico, não é? O cenário dessa última conquista europeia no pavilhão Rosa Mota, que durante muitos anos recebeu grandes espetáculos de hóquei patins. Os espetáculos são outros, mas foi aberta essa possibilidade de haver essa Liga dos Campeões na Super Boca Arena, se não estou enganado o nome. Ora, papel do Valongo. E estamos aqui a falar de uma equipa que Henrique Magalhães, Xavi Cardoso, Telmo Pinto, João Soto, Rafa, Hugo Azevedo, do Juventude Passense. O Xavi não estava? Era júnior, quase não jogou e não fazia parte do plantel mesmo. Treinados por Paulo Pereira e o João Paulo, João Lino e Álvaro Figueira, diretores. Foram 2 anos incríveis em Valongo, foram 2 anos incríveis. Tinham noção do que estavam a fazer, do que estavam a alcançar? Não. Os miúdos, nós tínhamos duas partes da equipa. Nós tínhamos o Miguel, o Peixe, o Azevedo, que eram os mais velhos. Depois nós éramos os miúdos, que era eu e o Sampas, o Telmo, o Henrique, o Souto, o Rafa e o Pancho e o Nuno Araújo. E nós éramos miúdos e nós só nos queríamos era divertir e jogar hóquei, e gostávamos do ambiente. Depois Valongo a ferver, a cidade toda atrás de nós, os pavilhões sempre cheios, fora e em casa. Foram 2 anos San Siro. Foram 2 anos incríveis, dos melhores anos que eu tive na minha carreira. E por causa disto, nós não tínhamos ainda um bocado de consciência daquilo que podíamos atingir no hóquei patins, podíamos fazer no hóquei patins,
E se tu vis estes 7 jogadores, todos eles chegaram a clubes de topo e tiveram em clubes que lutavam por títulos grandes. Mas nós naquela altura não tínhamos noção. Nós éramos um grupo de amigos com 3... Todos profissionais ou ninguém profissional? Eu no segundo ano de Valongo, no primeiro ano de Valongo trabalhava. Sim. No segundo já não trabalhei. A maior parte de estudar, o Azevedo, o Peixe e o Miguel trabalhavam. Eu não sei se o Pancho estava a trabalhar, não sei, mas os outros não. Sim. Nós andávamos na faculdade e pronto, tínhamos todos uma mentalidade completamente diferente da que temos agora, mas até por isso foi bonito e são pessoas muito especiais. Como é que conseguem ganhar uma mentalidade diferente? Tu ganhas a partir do momento que ganhas, ou seja, tu quando és contratado para um Porto, Sport e Benfica, ou Oliveirense ou Barcelos, muda completamente. Mas não ganhar, mas ganhar o... Não, nós ganhamos, mas a nossa mentalidade não era para ganhar, nós entrávamos para ganhar todos os jogos. Sim. Porque tínhamos qualidade para. Agora, que nós tínhamos consciência que estávamos a lutar por títulos, eu acho que nós não tínhamos. Nós estávamos a levar aquilo, íamos ganhando. O Porto e o Benfica a perderem pontos, como também nunca perderam. Eu salvo erro nesse ano, o Benfica, o Porto e o Valongo perdem 14 pontos, acho eu, o campeonato inteiro, o que não é normal. O Porto perdeu várias vezes pontos, onde não perdia, o Benfica também. E nós fomos andando ali até que chegamos a uma altura que se ganhamos aqui, ou seja, era se o Porto ganhasse ao Benfica em casa, ganhou 3-2, e se nós ganhássemos ao Oliveirense em casa, poderíamos ser campeões nacionais. E aconteceu. E temos o jogo do título depois com o Porto em casa, e acho que aí nessas semanas foi os últimos 4 jogos, salvo erro, do campeonato, foi quando nós começamos a pensar, campeonato uma só fase. Uma só fase, campeonato regular, e depois os últimos 4 jogos jogavam os 4 primeiros classificados do ano anterior, jogavam nos últimos 4 jogos do campeonato. Nós jogávamos Oliveirense casa, Benfica fora, Porto casa. Era como acabava o nosso campeonato. E nós ganhamos Oliveirense, deixamos de precisar do jogo da luz, fomos na altura com os Júniores, e jogamos depois o final do campeonato com o Porto, a última jornada, que era o Porto, bastava-lhe o empate e nós conseguimos ganhar. Tens alguma história assim curiosa desse tempo? Daquelas que possas contar? Não, olha, para tu teres um nível de inconsciência, nós passamos a fase de grupos em Saint-Omer, em França, e os nossos diretores eram o Álvaro Figueiredo e o João Lino, são 2 amigos, 2 pessoas que eu adoro, e eles eram como nós, o pessoal fixe, o Paulo Pereira também, o João Paulo, o treinador adjunto, é uma peça. E nós ganhamos o jogo em Saint-Omer, apuramos-nos para os quartos de final da Liga dos Campeões. Toca aí festejar, caralho, não sei o que, o pessoal com o álcool ficou mais, fomos para o hotel, sei lá, fizemos 30 por uma linha no hotel, o balão ficou proibido ir para aquele hotel depois, foi um 31, tivemos que pedir desculpa lá, depois levamos na cabeça forte e feio. Depois levamos na cabeça, mas pronto, para tu teres noção, nós éramos jovens inconscientes. O Miguel no dia a seguir, o Vitor no dia a seguir, olhava para nós, só abanava assim a cabeça, chateado connosco. Temos histórias muito boas esse ano. Qual era o mais divertido e aquele que é o mais sério? O mais sério era o Vitor. O Azevedo era o Azevedo é um postado. O Azevedo não consegues parar de rir com o Azevedo. O Azevedo é mesmo gente boa. O Peixe, ou seja, todos, eu acho que aquele grupo, aqueles 10, a família, não é? Éramos uma família e éramos todos para o mesmo. Lá está, nós conseguimos que éramos todos para o mesmo. Acho que um bocado essa cultura também ganhei em Valongo. O João Lino e o Álvaro Figueira, à maneira deles, faziam parte do grupo, ou seja, eles eram o presidente, o nosso presidente e o nosso diretor, os 2 presidentes, não sei dizer bem, mas eles eram nossos amigos antes de serem os presidentes, eles eram nossos amigos. O João Paulo e o Paulo Pereira dentro de campo eram os líderes, os que mandavam, mas cá fora eram nossos amigos. Então nós éramos um grupo de amigos que se juntava para ir jogar hóquei e isso correu muito bem. Tenho muitas saudades desse tempo. Se pudesse voltar atrás, voltava a 2014. Era um grupo Inatel com essa equipa. Mas com uma qualidade tremenda. Estamos a falar os nomes. Há malta que joga, há muita malta que joga, não é? Sim, eu estou a dizer, mas Souto, Rafa, Henrique, Telmo,
Nuno Araújo, Diogo Sampaio, que era o guarda-redes na altura o suplente, tinha uma qualidade tremenda. Estes 7 jogadores com um percurso todos de seleção jovem. Todos. Não deixa de ser, todos. Não deixa de ser impressionante. E estamos aqui, de certa forma, a dizer que era uma família, mas a verdade é que há aqui um scouting fortíssimo. Sim, o João Valongo, não é? O João Lino e o Álvaro Figueira são os maiores responsáveis para aquilo que aconteceu ao Valongo, e acho que o Valongo hoje em dia ainda aproveita muito daquilo que beberam do Álvaro e do João. Acho que o Valongo ainda bebe muito daquilo que eles fizeram. E eles são os maiores responsáveis por esse título. E depois conseguiram juntar um grupo de jogadores com características tão boas humanas como hoquísticas. Mesmo os 3 mais velhos eram os 3 que encaixavam na perfeição com os mais novos e que estavam lá para nos ajudar. Podiam ter aquilo de não, eles vão agora começar a crescer e o nosso lugar aqui. Não, o Azevedo, o Peixe e o Miguel estavam, eles queriam tanto ganhar que eles estavam só para nos ajudar e tentar passar o máximo de experiência a um grupo tão inexperiente. E vai aqui de facto esse elogio ao Valongo, até porque recentemente também o Chano, salvo erro, o Barata, o Bessa, o Carlos que está agora o Carlitos no Barcelos, o Diogo Abreu, todos os jogadores que passaram pelo Valongo. Ora, o que é o mais intenso? Um Benfica Sporting, neste caso um Sporting Benfica ou um Sporting Porto? Eu tive jogos mais duros ao longo da minha carreira, dentro de campo. Tive jogos mais duros contra o Porto do que contra o Benfica, mais agressivos, a roçar às vezes a maldade. Os jogos mais duros foram contra o Porto. Acho que os jogos com mais publicidade são os Sporting Benfica, por tudo que engloba o Benfica e a máquina Benfica. Mas sem dúvida alguma que os jogos com o Porto foram muito mais duros, muito mais agressivos. Tu ganhaste, perdeste duelos com os homens que estavam à tua frente nos livros diretos, nos penaltis. Como é que se prepara? Como é que é aquele momento em que estás frente a frente neste caso pode ser o Nicolia, pode ser o Gonçalo Alves, pode ser outros, mas há ali também um jogo entre os dois, ou não há jogo nenhum, é só tu? Como é que eram esses momentos? É um reset, ou seja, eu faço sempre reset quando acaba a bola parada, defendendo ou não defendendo. Claro que depois há aqui o jogo de pensar onde é que ele vai meter a bola, abrir mais um bocado, fechar mais um bocado, tentar adivinhar os sítios onde eles podem meter a bola. Tentar fazer com que ele mande a bola para o lado que tu queres. Para o lado que eu quero, mas isto depois, ao longo dos anos, o conhecimento é tão grande de um lado e do outro que podes defender como podes não defender. Na meia final, posso dar o exemplo do Gonças, porque é um grande amigo meu. Meia final da Liga dos Campeões, Rosa Mota. Tive a sorte de defender ao Batata e ao Gonçalo, e são 2 grandes amigos meus. Posso falar dos 2. Defendi bolas paradas das meias finais contra o Porto. Agora que nos penaltis não consegui defender. Defendi a primeira e a segunda não defendi. Mas isto são momentos de jogo. Eu não é porque tenha sofrido 4 ou 5 ou 6 que a 7ª não possa defender. Ou seja, há um reset de bola parada em bola parada e eu vou tentar sempre fazer o melhor para conseguir defender a bola que está por vir. Não há muita ciência nisto. Mas tentas interferir com o teu opositor ou não? Tentas interferir? Os jogos psicológicos. Isso aí eu tentava sempre. Mas não era só na bola parada, era durante o jogo. Sim. Tentava sempre ganhar esta batalha psicológica. Depois começas a perceber que com alguns é indiferente fazer ou não fazer porque é igual. Há outros que resulta e então fazes mais vezes. Depois depende o jogo que estás a ter, se é um jogo de campeonato normal, se é um jogo a decidir, se estamos por baixo do jogo é preciso fazer alguma coisa para isto aquecer. Ou seja, eu gostava dessas batalhas, era muito criticado por causa disso, mas também como nunca quis saber se falavam bem ou mal de mim, era para o lado que eu dormia melhor, eu fazia na mesma e voltava a fazer, porque isso dava-nos
vantagem competitiva dentro de campo. Sim. Era chato ou não? Não, chato não era. Dentro de campo? Nem para os não, para os meus era mais chato. Depois mudei ao longo da carreira, mas no início da minha carreira, como queria tanto ganhar e queria tanto chegar lá em cima, acho que às vezes até era um bocado cáustico, e por isso é que fui mudando a minha maneira de estar dentro de campo e nas equipas, porque era demasiado exigente e isso às vezes é contraproducente. Para alguns funciona, para outros não. Sim. Saber a quem é que tens que fazer passar a mensagem e de que maneira é que tens que fazer a passar e de que maneira é que tens que fazer chegar a tua mensagem às pessoas. O Aldo Cantoni foi o pavilhão mais difícil onde tu jogaste? Não. Não? Foi o mais lindo. Foi mais lindo? Lindo. Descreve-me lá a sensação de jogar um Portugal-Argentina. O Portugal-Argentina foi um sonho. Só não foi um sonho porque fomos roubados escandalosamente. Agora posso dizer isto porque já não vou ser castigado. Foi o maior roubo da história do hóquei patins. E eles tinham uma seleção incrível, não precisavam disso para ganhar, porque eles tinham mesmo, a seleção deles era inacreditável, mas houve 2 jogadores da Argentina que se comportaram muito mal e que agrediram-nos e que deviam ter sido punidos, porque à primeira agressão, se tenham sido punidos, o jogo se calhar não acabava da melhor maneira. E, inclusive, eu acho que, e isto foi histórico, eu com o Nicolia éramos sempre ali. Depois houve uma altura da carreira que os últimos anos já dava, pá, eu gostava de jogar com ele porque ele ria-se, nós ríamos um com o outro, que os adeptos estavam sempre ali a insultar e ele ria-se, depois quando eu ia à luz ria-me eu. Mas os 2 jogadores, se calhar eram os 2 jogadores mais inesperados para mim que se iam portar mal naquela final. Mas o que é certo é que foi um pavilhão lindo, esquecendo o jogo, porque pronto, nós também em 2019 ganhamos e se calhar não merecíamos ganhar. Ali já não me lembro, foi 2022 ou 2023, não interessa, mas depois na Argentina, ou seja, em Barcelona nós ganhamos e se calhar não merecíamos ganhar. Na Argentina e eles ganharam e não mereciam ganhar, por isso ficou empatado. Mas o pavilhão... falando do pavilhão e daquilo que é San Juan, é lindo. Nós quando subimos no túnel e eu olho para aquecer, olha, até fico arrepiado. Foi mesmo o melhor sítio que eu joguei até hoje. Agradeço à Argentina do fundo do coração por me ter proporcionado aquele ambiente, é inacreditável mesmo. Tinhas algum, falaste aí do Nicolia e muitas vezes falava-se nos duelos Nicolia Girão, mas se fosses um super-herói era o teu arqui-inimigo, inimigo é a palavra forte, mas o arqui-rival, não é? Não, eu acho que havia alguém que criou-se isto, ou seja, eu respeito muito o Carlos porque ele fez o que tinha que fazer para ganhar, ponto final. E ele competia num clube rival e ele lutava pelo Benfica e ele fazia o que fosse preciso para ganhar. E nós temos que respeitar isso. No final de contas, isto é alta competição e ele levou a camisola dele ao máximo e deu o máximo que pôde dentro de campo. Podemos discutir, às vezes foi sempre bem. Bah, não foi, mas eu também não fiz sempre tudo bem. E ele não fez sempre tudo bem. Agora, qualidade como jogador é inacreditável, foi ser um dos melhores jogadores de sempre do hóquei patins e acho que isso já é mais do que garantido, toda a gente sabe disso. Acho que meteram demasiado marketing. Os jogos do Sporting e Benfica tinha demasiado marketing. Nós tivemos, e vou-te voltar a dizer, os nossos jogos com o Porto eram muito mais duros, muito mais agressivos ao longo destes anos todos. Havia muito mais porrada, muito mais lances duros a roçar a violência do que o Benfica. E era muito mais marketing. A rivalidade Benfica-Sporting é muito forte. É muito forte. Eu não tinha essa noção. E há muito marketing ali à volta daquilo e o que se faz para ganhar e tínhamos que ganhar. E depois também na altura foi com o presidente Bruno Carvalho. Como é que ele era como presidente, Bruno Carvalho? 5 estrelas, nada a dizer. 5 estrelas, não nos faltava nada, era próximo, ajudava-nos no que fosse preciso. Quando não ganhavas, havia ali algumas coisas que podíamos discutir, mas se formos a ver aquilo que ele nos dava, aquilo que ele nos entregava, a paixão que ele tinha pelo clube, que ele amava acima de tudo o Sporting, se calhar havia alguns exageros, mas temos que aceitar de uma pessoa que ama mais o clube que outra coisa no mundo. O Bruno. Ora,
aqui, qual foi o teu... Muito rápido, estamos quase a acabar. O jogo da tua vida, o melhor jogador com quem tu jogaste. O melhor jogador que eu joguei, sim, e o jogo da minha vida. Sim. O jogo da minha vida, sem dúvida, a final com a Argentina. Não há como esconder, a final com a Argentina é o melhor jogo da minha carreira, porque me deu o maior título da minha carreira. O melhor jogador, não vou dizer nenhum, porque estaria a ser extremamente injusto para muitos outros. Se me pedisses 20 jogadores, eu teria dificuldade em meter com quem eu joguei. Eu teria dificuldade. Depois o melhor é o melhor o quê? Tecnicamente, o melhor defesa, o melhor avançado, o melhor, o mais técnico, o melhor que faz tudo pela equipa. O que for preciso, defende, ataca, leva com as bolas. Se for preciso mexer com os adversários, ele mexe. Tenho melhores jogadores para tudo. Há uma panóplia muito grande. O que é melhor agora, para mim, é diferente do que era melhor na altura em que eu comecei a jogar. Tens algum arrependimento? Tenho. Se fosse agora, tinha feito se calhar algumas coisas de maneira diferente. Não tão de cabeça quente. E... teria adotado esta postura que tive nos últimos anos de carreira mais vezes, com a mesma fome, com a mesma vontade, mas a comunicação, a maneira de estar diferente. Também chegas a uma fase diferente da tua vida, que o desporto, apesar de ser muito importante, não é tudo. Eu durante muito tempo o desporto era tudo, e se não ganhássemos caía tudo, e não pode ser. Tudo com conta, peso e medida, porque tu entregas tanto e recebes tão pouco que não é justo que te afete tanto psicologicamente um desporto. Sim. E tu entregas uma vida a uma instituição e depois no final acabas a fatura e recebes pouco. Da instituição, não estou a falar dos adeptos, não estou a falar do público, não estou a falar do hóquei, do desporto. Recebi muito disso tudo. Acaba por pensar, valeu a pena entregar assim tanto? Valeu, com certeza. Hoje. Até eu tenho na imagem que vais acho em tomar, tu fora do campo, e só viste aquilo que tu fizeste para que a tua equipa te ouvisse e fosse com ela para a vitória, mas é uma imagem impagável, porque do primeiro ao último segundo em que estiveste fora, não podem dizer que tu não estiveste lá a puxar por eles. É qualquer coisa. Uma imagem que eu ainda hoje guardo aqui, que mostra aquilo que tu eras como capitão e a importância que tinhas para a equipa do Sporting, e até como pessoa, quando está lá dentro uma coisa que te diz respeito, naquele caso era a tua equipa. Anjo, muito obrigado. Desejo-te a maior das felicidades no teu futuro, nos teus projetos. Não sei se o hóquei não voltará, tu dizes que não. Eu penso que pessoas como tu fazem falta ao desporto, nomeadamente à modalidade, e muito haveria aqui para falar também sobre a modalidade, talvez noutra oportunidade. Espero que tenhas gostado da nossa conversa. Ângelo Girão, campeão do mundo aqui no Final Cut, espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário, já sabe, nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.